A sua lavoura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para o que aconteceu com Chicago hoje em termos de precificação. A gente está falando de um dia onde o relatório do USDA foi bastante esperado, algumas expectativas foram criadas em relação à produtividade americana, redução diária, enfim, e até estoques finais lá nos Estados Unidos, mas os números acabaram vindo mais ou menos dentro das expectativas do mercado, o que acabou mantendo aquele viés negativo dos preços, um viés negativo assumido ao longo dessa semana, e a gente viu Chicago aí perder os $11 por bushel para os contratos relacionados à safra americana, e esse viés aparentemente está se mantendo. Será que é tendência? O que a gente tem que prestar atenção agora? O que vem pela frente? Quais são os fatores que podem modificar o mercado? Todas essas perguntas faremos agora para o Felipe Jordi, está aqui com a gente lá, direto da Beyond Agro, para nos ajudar a entender o mercado. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos começar com o relatório. Alguma coisa te chamou a atenção nesse relatório, apesar de estar dentro das expectativas aí do mercado? Alguma coisa para a gente colocar aí no radar, Felipe? Primeiramente, boa tarde, Alexandre, a todos os telespectadores. Mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? Estamos finalizando, mais uma semana em território negativo. Um relatório do USDA, como bem pontuado, sem muitas surpresas, tá? A única coisa que tivemos aí, entre aspas, de surpresa foi a mudança do programa de importação da China nessa safra 23-24, saindo de 105 milhões de toneladas para 108. E eu deixo essa surpresa, entre aspas, porque se já acompanhávamos exportado, principalmente Brasil, Estados Unidos e line-up aqui do Brasil, e esse número já ultrapassava 108 milhões de toneladas há algumas semanas, tá? Então foi um momento aí do USDA realmente ajustar esse número para, de fato, com o que está acontecendo, mas se a gente observa o relatório como um todo, infelizmente a gente tem ainda fundamentos negativos no quesito preço, principalmente com os estoques finais, tanto o safra 23-24 como o safra 24-25, em recuperação, tá? Se eu for falar, o tamanho dos estoques finais 24-25 é de quase 128 milhões de toneladas de soja, é um número superior à safra 22-23 e 27 milhões de toneladas. Se a gente comparar essa safra que estamos agora, 23-24, é um número superior em mais de 16 milhões de toneladas. Então, isso traz um fundamento bem negativo no quesito preço, Alexandre. Pois é. Diante dessa constatação, Felipe, o que a gente tem que observar agora? O que vem pela frente e o que passa a ser importante para o mercado para direcionar os preços? Uma coisa que o mercado como um todo aguardava, logicamente, era o mercado climático dos Estados Unidos, que é um mercado climático formado por 3 fases. Tá? A primeira do plantio, que foi um plantio em condições muito favoráveis. A fase que estamos agora, que é de produtividade. Tá? Se a gente pensa hoje, as lavouras norte-americanas, na soja já está em florescimento e, logicamente, formação de vagem, e no milho a gente está aí em pendoamento já. Se a gente observa o clima hoje norte-americano, é de bastante chuva e umidade relativamente agradável em solo. Então, a gente está vindo com chuva no momento de definição de produtividade, o que é muito bom. O único ponto de observação que a gente tem que ter nesse exato momento é que estamos em um início de temporada de furacões nos Estados Unidos. Logicamente, os furacões trazem chuvas, mas temos que entender até que ponto essas chuvas são bem-vindas.
podendo se tornar inundações. Tá? Um outro ponto de observação ainda dos Estados Unidos é se a gente olha hoje o mapa de seca nas lavouras de soja é de 8%. Se a gente acompanhar na mesma semana do ano anterior, estávamos em 57%. Então, se olharmos Estados Unidos nesse momento hoje, é uma consolidação de safra forte. Tá? Um ponto de observação, Alexandre e a todos que nos assistem, é o movimento que o mercado está tendo hoje, principalmente no maior tomador do mundo, que é a China. Tá? Se a gente olha esse derretimento de Chicago nessa semana, por exemplo, no vencimento mais curto, agora 24, cedendo mais de 54 pontos da sexta passada até hoje, e no vencimento março de 2025, 48 pontos, a gente sempre fica naquele viés, olha, Chicago cai, o prêmio deve corrigir. Realmente, se a gente olha o prêmio da safra disponível, o prêmio continua estável em patamar positivo, na casa de 40 positivo, 45. Se a gente olha a safra 24, 25, todos os prêmios estão em cenário negativos. Tá? Deu uma leve melhorada, saindo de menos 15 para menos 10 no fevereiro, por exemplo, mas não está acompanhando o Chicago. E essa observação é pertinente porque a gente está tendo um movimento de tomada de posição já antecipada por partes dos compradores, que são majoritariamente as trades, e principalmente por parte da China, que hoje, se a gente for pensar em um nível de cobertura de dias do seu estoque, está pelo menos 2 dias superior à safra anterior. Tá? Então, esse é um ponto de observação. Por quê? Porque se desenha uma safra hoje, aqui no Brasil, superior a 160 milhões de toneladas. Se a gente já está com um patamar de prêmio negativo, pensando na safra posterior, uma safra grande e o comprador já tomando sua posição, o prêmio hoje já começa a ser um risco, Alexandre. Então, o seu alerta vale não só para os negócios que estão acontecendo agora, mas que pode acontecer lá na frente quando a safra brasileira estiver no mercado, então, Felipe. A orientação é o quê? Vender, antecipar as vendas? Hoje a gente tem 2 pontos, tá, Alexandre? Se a gente pensa no dólar, vamos pensar nos componentes da soja, que é Chicago, o prêmio, o custo e o câmbio. Tá? Se a gente vê o Chicago e o custo, eles são dolarizados. Se eu tenho um dólar spot hoje sendo cotado acima de 5,40, o meu custo, que é em dólar por tonelada, ele está melhor. Tá? Então, um alerta que eu dou a você, produtor, olha com atenção os componentes que está sendo formado sua saca de soja. A gente pode encontrar um momento hoje de custo que forma a sua saca em um patamar interessante. A segundo ponto que eu trago para você, produtor, também, olha com atenção o prêmio, vê a dinâmica da sua região. E se a gente está falando de safra futura, eu não preciso sair vendendo em dólar saca completa ou em real saca. Você tem a opção de fazer sua venda por componentes, aproveitando-se dos melhores movimentos de cada um desses componentes. É uma coisa que nós aqui da Beyond praticamos muito com os nossos clientes, Alexandre. Você aproveita uma alta do dólar, se protege com o dólar, aproveita uma variação positiva, de repente, do prêmio, já faz alguma coisa ali com o prêmio. É possível fazer isso então, Felipe? É possível, Alexandre, é possível. Você pode fazer isso em alguns compradores, em algumas trades, tá? E hoje tem ferramentas financeiras, tem ferramenta financeira para o câmbio, para Chicago, até para o próprio prêmio agora a gente tem ferramenta financeira, tá? Então, o alerta que eu dou a todo produtor, lógico, a nossa vida toda a gente sempre foi acostumado com um preço fechado. Mas nem sempre, principalmente nesse estágio que estamos agora, isso é recomendado. Então, é tomar atenção um pouco nos componentes e começar a avançar com os componentes nos melhores momentos, logicamente. Muito bem. Bom, Felipe, a gente tem aí
um momento caminhando para uma consolidação aí da safra americana. Temos pela frente pelo menos uns 20 dias ainda para essa consolidação acontecer, mas como você bem explicou, os fatores, as conjunções são positivas aí para uma safra cheia lá nos Estados Unidos, mesmo com essa redução de hoje, é uma safra ainda acima de 120 milhões de toneladas. A gente tem as projeções para o Brasil e para a América do Sul, começando já a aparecer. O próprio USDA manteve a produção brasileira em 169 milhões de toneladas. A gente teve, se eu não me engano, Safras e Mercado divulgando hoje também 171 milhões de toneladas, primeira projeção já para a próxima safra. Ou seja, projeções aparecendo e mantendo aí um otimismo em relação à oferta brasileira e, quem sabe, até a oferta da América do Sul, mesmo em ano de laninha. Vamos depender do que acontecer aí com essa laninha. Hoje mesmo eu estava conversando com um meteorologista e ele me disse que está se desenhando uma laninha fraca, que teoricamente não teria grandes impactos, ou pelo menos não os impactos que a gente viu em anos anteriores para a safra do Rio Grande do Sul para baixo, incluindo a Argentina, Uruguai, enfim. Ou seja, temos aí uma oferta se montando e se desenhando muito grande. Como é que está a demanda, Felipe? O que dá para esperar da demanda? Ela está pronta para absorver esse excesso de oferta que vem por aí? Não, hoje, infelizmente, a demanda não está acompanhando o ritmo de oferta, tá? Isso começa a ficar cada vez mais claro quando a gente tem a elevação dos estoques, Alexandre. Se a gente pensa hoje em capacidade de esmagamento aqui no Brasil, mesmo que a gente tenha um incremento no biodiesel, a nossa oferta supera em muito ainda a demanda, tá? Se a gente olha hoje o maior comprador do mundo, que é a China, projeções aí também do USDA, se mantendo em 109 milhões de toneladas, dado que nessa safra eu estou com 108, eu não tenho muitos gatilhos para que, olha, a demanda vai ser mais forte do que a oferta. Então, a gente está entrando num âmbito de ampla oferta no mundo. Inclusive, se a gente olha os últimos anos, os Estados Unidos vem aumentando sua capacidade de esmagamento, o Brasil também vem aumentando sua capacidade de esmagamento, mas ainda assim o ritmo da oferta sempre está mais acelerado. Então, a gente está num desequilíbrio. Ô Felipe, existe algum histórico que mostre que uma soja mais barata ela tem uma demanda maior daí pelo mundo, pensando em outros países consumindo, além de China, né, como a locomotiva aí do consumo, mas outros países podendo consumir, passando a consumir óleo de soja, não tem essa tradição, esse histórico? Não tem essa relação direta? Olha, tem a relação direta, mas tem um limitante, Alexander. Se a gente percebe hoje, mais uma vez eu vou voltar ao tema China, que a gente está no primeiro ano com retração populacional, a gente começa a olhar, olha, a China é o maior player do mercado. Podemos desenvolver um outro player? Temos a Índia. Uhum. Só que tem todos os seus limitantes, os seus limitantes culturais, logicamente, e os seus limitantes de poder econômico, mesmo com a soja mais baixa do que o habitual, tá? Né? Não dá para esperar um milagre, então, que a demanda pode mudar esse quadro, né? A gente tem que pensar em redução de oferta mesmo, ou pelo menos ajuste nessa relação de oferta e demanda, para que daí sim a gente tenha uma manutenção de preços. Ô Felipe, em se concretizando, né? Essa oferta ampla aí que está se projetando, está se desenhando agora, é soja para menos de $11, menos de $10 por bushel? Vamos ver soja de um dígito? Ainda é cedo para isso? É muito cedo ainda, até porque a gente tem, mesmo que o mercado hoje desenhe uma laninha de intensidade fraca, nós vimos projeções climáticas 23, 24 muito boas no momento do plantio e de uma semana para outra mudou tudo. Tá? Né? Então, ainda é cedo para falar sobre cravar algum preço, mas hoje, se a gente pega consenso mercado como um todo, várias casas estimando, a gente tem aí patamares de 10,30 até 11,80. Seriam os forecasts, as projeções que temos hoje no mercado.
Se a gente for avaliar, Alexander, logicamente essa avaliação é muito crua, tá? Mas se a gente avalia o nível de estoque, uso que a gente tem sendo desenhado para a safra 24-25, pensando numa curva histórica, seria uma soja aí próxima de 9,8 dólares o bushel, mas perceba que isso é análise crua, não leva em consideração a inflação nem nada. Então, É só eu olhando evito cravar um isso. número. Só olhando o passado, só olhando o Aham, retrovisor. aham. E principalmente entendendo o que a gente tem na manga hoje para fazer essa análise, né, Felipe? Amanhã outra guerra pode acontecer, enfim, outras questões climáticas podem atrapalhar a evolução da oferta, enfim, tem N fatores aí que podem acontecer e de uma hora para outra a gente pode ver uma reversão aí do mercado. Mas eu entendo a sua análise e a sua preocupação aí em cravar um número, mas é importante a gente alertar para essa situação, principalmente para o produtor começar a se proteger, né? Principalmente para ele começar a fazer as contas e entender que é possível garantir margem positiva hoje, certo? Isso, é possível a gente componentizar o preço, tá? E aí uma coisa que é importante sempre ressaltar, Alexander, é que mesmo que o nosso viés, o viés do mercado como um todo, seja baixista, momentos oportunos Sim. e inoportunos vão acontecer, tá? E aí, na parte do momento oportuno e um possível repique, é ter um pouco mais de atenção. E aí eu gosto de falar isso porque o mercado da soja muda a cada segundo, principalmente quando Chicago está aberto. Então, se você formou os seus hedges, as suas travas, se você já avançou por componente e está esperando um momento oportuno para fechar sua margem, principalmente, ou assegurar os seus custos, a recomendação é avance. Logicamente, por gerenciamento de risco, você jamais pode entrar em uma safra nova avançando toda a sua produção, porque a gente não sabe o que vai passar, nenhuma semente foi posto em solo, tá? Mas a gente costuma sempre orientar e aconselhar. Vamos avançar no momento que tiver oportuno, por componentes e, logicamente, não vamos olhar preço, porque o preço nunca vamos acertar. Vamos olhar a sua margem esperada. Boa, muito bom. Bom, Felipe, tivemos hoje relatório do USDA, próximo argumento, enfim, próxima condição importante para a formação de preços, o que a gente tem que entender? A gente tem que acompanhar o esmagamento do NOPA nos Estados Unidos, tá? Que é como se fosse a Biov aqui no Brasil. Temos que continuar acompanhando o desenrolar da eleição norte-americana, se o Biden vai concorrer ou não, se o Trump vai conseguir entrar nas eleições, logicamente. E aqui no Brasil, Alexander, a gente está no mês de julho, em setembro inicia o plantio e a gente começa a acompanhar também aqui o Brasil, tá? Muito bem. Temos aqui a participação do Fernando Pimentel, ele faz alguns questionamentos importantes aqui. Quem vai financiar nesse nível de risco? Será que alguém está disposto aí a fazer esse financiamento? Essas projeções de 170 milhões de toneladas, ainda temos uma segunda safra de milho aí no radar. E o Fernando conclui dizendo que seria um desastre coletivo para as contas dos produtores. Ou seja, temos situações limitantes também, além da oferta, né, Felipe? Bastante, bastante. Se a gente pensa hoje na safra 24-25, logicamente, muitos dos custos já foram tomados. Se a gente olha, por exemplo, o plano safra divulgado pelo governo há poucos dias, se a gente olha os custos esperados, se a gente olha essa tomada de decisão de um financiador, já tem muito risco associado, tá? Tem risco climático, tem toda essa parte de preços que está no mundo, então a gente está numa parte bem nebulosa sobre isso. Um outro ponto que o Fernando, obrigado inclusive pelos seus questionamentos e perguntas, traz de uma forma muito leve,
é a safra de milho que a gente tem agora e um percentual de comercialização muito baixo, Alexander. Se a gente olha a comercialização da própria soja, a 72% contra a média de 77%. Tudo bem, temos um volume menor nesse ano, mas percentualmente estamos atrasados, ainda tem soja em armazém. Se a gente pensa a comercialização do milho, que infelizmente está com preços bastante pressionados, mesmo com a oferta menor, estoque de passagem aqui no Brasil menor, mas compradores ainda numa posição de conforto, e a China não vindo tomar aqui no Brasil, a gente começa a desenhar um caos logístico que todos os anos, infelizmente, nós enfrentamos aqui no Brasil. Então, além de oferta, além de demanda, tem toda essa parte financeira e logística também, Alexandre. Muito bem, tem outro questionamento aqui. Elevação de estoques com safras recordes e dólar alto, custo de produção com relação ao lucro ao produtor pode apertar tanto para a soja quanto para milho, o milho safrinha. Você acredita nisso, Felipe? Se o custo do produtor foi tomado em dólares, se a gente tem esse patamar de dólar, a saca vai ter um menor preço e aí a margem, toda a parte financeira do produtor pode apertar. Se o custo foi tomado no momento da aquisição dos seus insumos, que basicamente são dolarizados, mas foi convertido em real, a gente tem um dólar forte ajudando o produtor. Tá? Se a gente tem um dólar forte também, a gente não pode esquecer que principalmente o fertilizante ele é importado. O frete internacional, o frete marítimo vai ser mais caro, os custos de internação são mais caros, mas habitualmente um dólar forte traz uma receita melhor ao produtor. Tá? Muito bem. Muito bom, obrigado pessoal que está participando com a gente aqui. O pessoal está participando pelo chat do YouTube. Lembrando que vocês que estão no YouTube não deixem de deixar o seu like aí, de acionar o sininho e façam sua inscrição aqui no YouTube para que a gente possa aí chegar aos 100 mil inscritos. Estamos pertinho aí dessa meta, sua ajuda vai ser muito importante. Ao Felipe Jordi, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui, pela disponibilidade de responder aos nossos participantes internautas aqui com a gente e principalmente nos ajudando a entender o que vem pela frente em termos de oferta, demanda, precificação da soja. Volte sempre, Felipe. Eu que agradeço, Alexandre, agradeço a todos. Obrigado. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Felipe Jordi, Beyond Agro aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja em dia de relatório do USDA, relatório que não mudou muito, pelo menos em termos de perspectivas aí para o preço, né, da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como ficaram as negociações, de olho na tela. A gente teve um agosto fechando a $11,05 por bushel, queda de 12 pontos. O setembro, 10,58, perdeu 5 pontos mais 25. Novembro, $10,65 por bushel, perdendo 2,5 pontos. Vamos ver o milho. O milho para julho fechou a $4 por bushel, queda de 6 pontos mais 75. Já o setembro subiu 1 ponto mais 75 a $4,02. Dezembro, $4,14 por bushel, alta de 4 pontos. Para março, $4,28 por bushel, subindo 3 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo. Setembro, 5,50, perdeu 20 pontos, 20 pontos e meio. Dezembro, 5,75, queda de 19 pontos mais 25. E o março, 5,97, queda de 17 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.